Nesse feriado, na terça-feira, eu e a Mônica, a gente assistiu. Bom, ela ficou o dia inteiro, a manhã inteira, até começo da tarde, assistindo um canal no YouTube que explicava sobre bandas, músicas, etc. Aí, em determinado momento, falou da história do André Matos. Óbvio que a gente conhecia o André Matos, mas não toda a sua história a fundo, né? Aí, só que ele falou um pouquinho mais superficial, parte musical, né, dele. E aí a gente ficou sabendo que tem um documentário da vida dele, produzido por fãs através de vaquinha e tal. São 2 episódios, né? 2 filmes curtas, né? Tem 1 hora e pouquinho cada episódio. A gente assistiu o episódio 1. E, meu, que cara gênio. Gênio demais. O moleque aprendeu a ler sozinho com 4 anos de idade. Do nada ele chega pra mãe dele com 4 anos e fala: mãe, aprendi a ler. Ela vai. Tipo, pensou que tava zoando com a cara dela. Aí ele: não, mãe, olha aqui. Aí o moleque abre um jornal e começa a ler. Porra. Peraí, fechar a viseira que tem um marronzinho ali. E aí conta desde o nascimento dele, que nasceu em 71, teve essa identificação de QI elevadíssimo desde cedo, sempre autodidata. E aí, bom, assistam, vale a pena. Só procurar com o documentário André Matos, deve achar. E aí ele, na parte musical, conta que a primeira banda dele foi o Viper. Já tinha ouvido falar do Viper, mas nunca tinha parado pra ouvir nenhuma música. Pô, que banda boa. Músicas muito boas, bem no estilo mesmo. Depois parecido com o trabalho que foi feito com o Angra e tal, mas Viper foi uma das bandas precursoras de heavy metal no Brasil, né? E a história que a banda foi formada é engraçada demais. Bem parecida com formação de banda de garagem da molecada mesmo. Um monte de moleque, vamos tocar, vamos. Tudo 14 anos, 15 anos. Começando com banda de garagem. Os caras não tinham vocal. Chamaram o André porque ele sabia tocar piano. Ou seja, com 14 anos o moleque já era pianista talentoso. E tinha estilo. Tinha estilo de roqueiro. Magrelão, cabeludo. E aí chamaram o cara. Nunca tinha cantado na vida, não sabia cantar. Em pouco tempo, com poucas aulas de canto, o moleque já tava dominando. Bom, aí tem toda a história da vida dele, mas como ele depois saiu do Viper, por que ele saiu. E aí o episódio conta até essa saída e depois tentativa de volta. O segundo episódio deve contar a partir do Angra, que a gente não viu ainda. Mas porra, o Viper fez bastante sucesso na época. Eu era moleque, né? Quando o Viper fez sucesso eu tinha, sei lá, 5, 6 anos. E não era o tipo de música que eu ouvia na época ainda.
músicas muito boas. Fez sucesso no mundo todo, cara. Estourou no Japão. Que coisa. Bom, Viper toca até hoje. Só que ainda não ouvi as músicas atuais. Tô ouvindo os primeiros álbuns. E é bom pra cacete. Recomendo, ouçam os primeiros álbuns de Viper. Não sei se os próximos são bons, mas desconfio que não. O André Matos era o vocal, a alma da banda, mas o Pete era o cara que compunha. Então os dois primeiros álbuns do Viper, praticamente músicas do Pete. Não vou lembrar sobre o nome dele. Com poucas músicas compostas pelo André. Só que o André fazia a melodia, vamos dizer assim, a parte orquestral das músicas. A letra era do Pete, mas a música era do André. E sensacionais. Apertadinho aqui pra Super Meteor. Mas vamos. Calma, gente, dá pra chegar. Todo mundo segura em casa ou no serviço. Pô, e o cara morreu muito jovem, né, mano? Morreu em 2019 com um problema no coração. Muito jovem. Tanto que no Brasil foi instituído o dia do rock and roll, o dia da morte do André Matos. Eu comecei a ouvir esse estilo de música no Angra com Carry On, que já era uma música do André. Música espetacular. Então, pra mim, na minha cabeça naquela época, o André tava surgindo no Angra. Eu era adolescente. A gente não tinha acesso à internet, não tinha nada, né? Nem existia. Então não tinha como. Acorda, tiozão. Não tinha como saber de todas as informações, a não ser que fosse atrás de revista. E eu não ia. Eu sou o cara que, tipo, gosto das músicas, gosto de ouvir, mas não vou muito atrás de história da banda e tal. Isso aí. Hoje o dia tá gostoso de andar de moto. São Paulo com aquele clima nublado, friozinho. Deve estar uns 20, 21 graus. Vamos fazer nosso trajeto da ZL até Berrini.
Que é um caminho bem tranquilo de fazer. Tem corredor de moto, a faixa azul, desde a Tancredo até meu destino lá praticamente. Então é mais esse trecho aqui de trânsito junto com a galera. Ai. E logo aí na frente já começa a faixa azul. Ó, agora aqui já começa. Início da faixa azul. Bem no início da Tancredo Neves. Vou passar a galerinha aqui. Agora aqui é frontal. Radar pra moto só lá antes do túnel agora. Passando, galeras. Radar é só aqui agora, ó. Tá vendo? E depois tem outro na saída do túnel. Aí na Bandeirantes depois tem vários. Antigamente os radares na Bandeirantes eram só de frente.
Aí depois de um tempo eles colocaram também pra pegar a placa de trás. Olha lá, o pessoal trocando de faixa bem na frente do motoca. Aqui o radarzinho. Falar um pouco da moto. Cara, eu peguei a Super Meteor em dezembro do ano passado. Queria ter pego ela desde o lançamento, mas eu sempre espero um pouco, espero a moto ser lançada, ver quais são os problemas crônicos. Os primeiros lotes sempre vem com alguma coisinha. Fora que não tinha moto pra todo mundo. Tinha uma fila de espera de 6 a 8 meses. E ainda assim tinha que pagar R$2.000 de entrada pela reserva, que eu achei um absurdo. Daí eu não peguei na época. Eu tinha uma Classic 2017 Battle Green, aquela verde militar, que me atendia super bem. Aí eu falei, já tô com uma moto que eu gosto. Ô motoca, deixa a ambulância passar, seu animal. E aí fiquei com a Classic até eu decidi vender e pegar essa aqui. Caraca, o que está levando, mano? Os caras de scooter tá me enchendo o saco. Vou fechar. Vai, brother. Quer acelerar? Então acelera e me passa. Aqui começa o enrosco, viu? Porque aqui na Bandeirantes, por incrível que pareça, tem trânsito na faixa azul. Tem dia, meu, que é um inferno isso aqui. Você fica parado igual carro, acredita? Quantidade de moto. Agora fodeu, agora a ambulância tá vindo. Vamos ver se esses motocas são ligeiros e abre caminho lá na frente. A ambulância ficou. Bom, então peguei a moto em dezembro na concessionária da Royal lá na Nara Franco. Pessoal, gente fina, podem ir lá tranquilo que vão ser bem atendidos. Até eu comprar a moto, acho que eu fui umas 4 vezes lá. Testei Himalaia. A Guerrilha não tinha sido lançada ainda. Sempre gostei muito da Himalaia. Em 2018 eu fiz uma viagem de moto com a Classic até Buenos Aires. Não era para ir para Buenos Aires, era para ir até Colônia do Sacramento, no Uruguai, e voltar. Mas daí Buenos Aires estava tão pertinho que aí eu peguei a balsa, o Buck Bus, que faz entre Colônia e Buenos Aires, e fui. E aí casou com mais ou menos a época do lançamento da Himalaia 411.
E as motos sempre chegam primeiro na Argentina, né? Porque o processo de homologação na Argentina... Quer dizer, não tem processo de homologação na Argentina, né? A Argentina reconhece alguns órgãos fiscalizadores aí, como os europeus, os americanos. Então, se a moto está homologada na Europa ou nos Estados Unidos, a Argentina aceita a documentação e pronto. Sinceramente, é que assim, é foda a gente criticar porque aqui há uma exigência de produção em Manaus. Quer dizer, não é uma exigência de produção em Manaus, mas praticamente né? Por conta dos incentivos fiscais. E aí quando você começa a produzir aqui, você precisa de um percentual de peças nacionais, etc. Então o Brasil é cheio de regra com relação a importação, produção e etc. Então o processo de homologação no Brasil demora quase um ano. Eu veio o Céu, o Gabriel que é o Céu da Royal, falar esses dias que a homologação da Classic 650 demorou de 3 a 4 meses a mais do que eles esperavam. Enfim, esse é o Brasil. Mas lá na Argentina, como os caras aceitam a homologação europeia ou americana, então, a moto lançou lá, já pode ser vendida na Argentina. Então já tinha a Himalaia 411 lá. Eu falei, por que não? Aí deu vontade de ir até Buenos Aires e testar moto. Aí eu fui. E gostei muito da Himalaia. Eu voltei pro Brasil decidido a vender a Classic e pegar a Himalaia quando a moto lançasse aqui, né? Isso foi mais ou menos essa viagem foi mais ou menos em maio de 2018. Acho que a moto só foi lançada no Brasil ou foi fim de 2018, início de 2019, alguma coisa assim. E aí eu esperei, né, quando ela foi lançada, aquele negócio, eu não compro a moto logo de cara. E aí no Brasil a moto começou a dar um monte de BO, né? Por conta do nosso combustível. E aí eu desisti da compra. Falei, não. Mesmo que eles resolvam os problemas, eram tantos problemas que a revenda da moto ia ser terrível. E dito e feito, né? A moto perde muito valor de mercado hoje. E aí quando eu fui na concessionária testar Super Meteor e a Himalaia, aí eu vi que a moto era completamente diferente, né? Não tinha nada a ver com a Himalaia 411. Se não se chamasse Himalaia, estaria justificado. E eu não gostei muito da moto. A posição de pilotagem dela é pior do que a Himalaia 411. Achei estranho, porque eu tenho 1,71 de altura, a moto não é alta. Consigo, o meu pé alcança no chão sem problemas, até porque, por ser trail também, quando você senta ela dá uma baixada, né? Só que o banco da moto te empurra pra frente, ele te projeta pra frente. E aí, como os caras da concessionária já me conheciam e tal, eles deixaram eu dar um rolê lá com a moto. Aí eu andei uns 10 minutos com a moto ali na região da concessionária. Pô, 10 minutos com a moto. Ué, tá bom. Dez minutos com a moto e eu já senti dor no braço. Eu falei, pô, não é possível, mano. Aí eu pensei, pô, se eu pegar essa moto eu vou ter que mexer no guidão, mexer no banco, fazer sei lá o que tinha que fazer pra tentar minimizar isso.
talvez nem conseguisse. Aí eu desisti da compra. Ih, deu merda ali na frente. Porradinha. Caralho. Porrada ali. Não sei se foi em outra moto. Não tinha nenhum carro parado. Enfim, e aí outro fator também é que a taxa de roubo em São Paulo, né? Os malas adoram moto trail e moto speed. O índice de roubo da Himalaia é superior ao da Super Meteor. Aí já não gostei muito da moto, falei, vou ficar com a Super Meteor mesmo. E tô adorando a moto. A moto responde muito bem. É forte. Muito bonita. O banco, a minha é Celestial Blue, né? Como vocês estão vendo. Então o banco é o Touring. Um banco mais confortável. Mais confortável pro piloto, mas principalmente pra garupa. O banco de garupa dos outros modelos é muito fino, muito pequeno. Então, se você anda com garupa e não pegar uma Celestial Blue ou aquela vermelhinha lá, inevitavelmente você vai ter que trocar o banco. Então já vai gastar uma grana aí de banco. Vai ter que ir para um Pedrinho, um Gilberto Bancos, enfim. E não é barato, né? Vai de 1 a 2 conto pra você trocar o banco. Eu falei, já vou pegar essa com banco Touring mesmo. O pacote vale muito a pena. Bolha, banco. E a garupa adorou o banco em comparação com o banco da Classic. Nossa, é outro mundo. O banco da Classic é estreito. Esse Touring aqui é um banco bem mais largo. Muita gente reclama que essa moto aqui é dura. Cara, é uma Cruiser, né? Não tem muito espaço pra você colocar um amortecedor muito alto. Quem reclama acho que nunca teve Cruiser. Minha primeira moto foi uma lá em 2012. Foi uma Mirage 250. Moto dura também. Não tem jeito. Só que pra mim, na minha opinião, ela não chega a ser desconfortável. É dura, dá os tranquinhos. Dá pra ver pela minha voz aí. Mas eu não acho desconfortável. Lógico, se você pegar um buracão, alguma coisa, vai bater na coluna, vai bater na lombar. Mas aí você sobe a regulagem do amortecedor, deixa mais alto, que fica com mais curso. E aí dá uma ajudada. Viu só, rapidão. Chegamos em menos de meia hora. Com a faixa azul é rapidinho.
Então é isso. Vou ficando por aqui. Vídeo mais pra testar a câmera, testar o microfone. A câmera é uma DJI Osmo Action 5 Pro. E o microfone é o DJI Mic Mini. Acho que é um conjunto bem legal para motovlog. Valeu, galera. Um abraço. Fique com Deus.